O livro de Juízes. Lembre-se, depois que Josué levou as tribos de Israel para a terra prometida, ele os chamou para serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo os mandamentos da Torá. E se eles fizessem isso, mostrarão a todas as outras nações como Deus é. Assim, o livro de Juízes começa com a morte de Josué e, basicamente, conta a história do fracasso total de Israel. O nome do livro vem do tipo de líderes que Israel teve nesse período. Antes de terem reis, todas as tribos estavam sendo governadas por esses juízes. Não pense em um tribunal. Esses eram líderes político-militares regionais, mais parecidos com chefes tribais. E, um aviso importante, o livro de Juízes é muito perturbador e violento. Ele conta a história trágica da corrupção moral de Israel, da sua má liderança e basicamente como eles não são muito diferentes do que os cananeus. Mas essa história triste também pretende gerar esperança para o futuro. E você pode ver isso na maneira como o livro foi projetado. Há uma grande introdução que prepara o terreno para o fracasso de Israel, já que eles não expulsam os cananeus remanescentes. Em seguida, a grande seção principal do livro tem história sobre a corrupção crescente dos juízes de Israel. E a progressão aqui mostra como os líderes de Israel vão de muito bons a regulares e de ruim a piores. A seção final é realmente perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então, vamos nos aprofundar e explorar cada parte um pouco mais. A sessão de abertura começa com as tribos de Israel em seus territórios na Terra Prometida. E quando Josué derrotou algumas das cidades cananeias principais, ainda havia muita terra a ser tomada e muitos cananeus vivendo nessas áreas. E assim, o capítulo 1 apresenta uma longa lista de grupos e cidades cananeias que Israel não conseguiu expulsar da terra. Lembre-se, todo o objetivo de expulsar os cananeus era evitar sua corrupção moral e a sua maneira de adorar os deuses através do sacrifício infantil. Deus havia chamado Israel para ser um povo santo, e isso não acontece. O capítulo 2 descreve como Israel tomou o lado dos cananeus e adotou todas as suas práticas culturais e religiosas. E é bem aqui que a história para. Durante quase um capítulo inteiro, o narrador nos dá uma visão geral de tudo o que está prestes a acontecer no resto do livro. Essa parte da história de Israel, diz o narrador, foi uma série de ciclos se movendo como uma espiral para baixo. Assim, Israel tornava-se como os cananeus e assim pecariam contra Deus. Deus permitiria que eles fossem conquistados e oprimidos pelos cananeus. E por fim, os israelitas veriam o erro de suas escolhas e se arrependeriam. Então, Deus levantaria um libertador, um juiz dentre Israel, que derrotaria o inimigo e traria uma era de paz. Mas, finalmente, Israel pecaria novamente e começaria tudo de novo. Esse ciclo fornece o conceito literário e o fluxo para a próxima seção principal do livro. Ele se repete para cada um dos 6 juízes principais cujas histórias são contadas aqui. As histórias dos 3 primeiros juízes, Otniel, Eude e Débora, são aventuras épicas, mas são também histórias extremamente sangrentas. Ou os próprios juízes, ou as pessoas que ajudam os juízes derrotam seus inimigos e libertam o povo de Israel. As histórias sobre os próximos 3 juízes são mais longas e se concentram nas falhas de caráter dos juízes, que ficam cada vez piores. Gideão começa muito bem. Ele é um covarde, mas finalmente chega a confiar que Deus pode salvar Israel através dele. E assim ele derrota um enorme exército de midianitas com apenas 300 homens carregando tochas e panelas de barro. Mas Gideão tem um temperamento desagradável e mata um bando de companheiros israelitas por não ajudá-lo em sua batalha. E tudo começa a piorar. Ele fabrica um ídolo com o ouro que ganhou das suas batalhas, e depois que morre, todo Israel adora o ídolo como um deus, e o ciclo começa novamente. O próximo juiz principal é Jefté, que é uma espécie de bandido mafioso que vive nas colinas. E quando as coisas ficam realmente ruins para Israel, os anciãos vêm até ele implorando pela sua ajuda. E Jefté foi um líder muito eficaz, ele ganhou muitas batalhas contra os amonitas. Mas ele era tão pouco familiarizado com o Deus de Israel que o trata como um deus cananeu e promete sacrificar a sua filha se vencer a batalha. Essa história trágica mostra o quanto Israel caiu. Eles não conhecem mais o caráter do seu próprio Deus, o que leva ao assassinato e à falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tem consideração pelo Deus de Israel. Ele era promíscuo, violento e arrogante. Ele obteve vitórias brutalmente estratégicas sobre os filisteus, mas apenas à custa da sua própria integridade. E a sua vida termina em uma corrida violenta de assassinato em massa. Agora, uma nota rápida aqui. Você notará um tema repetido na seção principal do livro. Em momentos-chave, o Espírito de Deus capacitará cada um desses juízes a realizar grandes atos de libertação. O fato de que Deus usa essas pessoas completamente errôneas não significa que ele endossa todas ou até mesmo qualquer uma de suas decisões.
Deus está comprometido primeiramente a salvar seu povo, mas tudo o que ele tem são esses líderes corruptos e, por isso, trabalha com eles. Essa sessão inteira é projetada para mostrar o quão ruim as coisas ficam. Você não consegue nem diferenciar os israelitas dos cananeus. E estamos falando apenas dos líderes. A sessão final mostra Israel como um todo chegando ao fundo do poço. Há duas histórias trágicas aqui e elas não são para os fracos de coração. Elas são estruturadas por essa linha, que é repetida 4 vezes no final do livro. Naquela época, Israel não tinha um rei, e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. A primeira história é sobre um israelita chamado Miqueias, que constrói um templo privado para um ídolo. E ele é saqueado por um exército particular enviado da tribo de Dan. Então, eles vêm e roubam tudo. E eles queimam a cidade pacífica de Laís e assassinam todos os seus habitantes. É uma história horripilante. Quando Israel se esquece do seu Deus, o poder e a força consertam as coisas. A história final do livro é ainda pior. É uma história chocante de abuso sexual e violência que leva à Primeira Guerra Civil de Israel. É muito perturbador e esse é o objetivo. Essas histórias servem como um aviso. A queda de Israel até a autodestruição é o resultado de se afastar do Deus que os ama e que os salvou da escravidão do Egito. E agora Israel precisa ser libertado de si mesmo. O único vislumbre de esperança nessa história é encontrado nessa linha repetida na última parte do livro. Na verdade, forma a última frase da história: Israel não tem rei. E assim, o palco está montado para que os seguintes livros contem as origens da família do rei Davi, o livro de Ruth, e também as origens do próprio reinado de Israel, o livro de 1 Samuel. Mas a história dos juízes tem valor como uma tragédia. É uma explicação séria da condição humana e, eventualmente, mostra a necessidade da graça de Deus para enviar um rei que resgatará o seu povo. E esse é o livro de Juízes.